Oi a todos, espero que tudo esteja bem com você e com a sua família. Saudamos este dia 6 de julho de 2020, que também seja um dia de bênçãos, um dia de proveito, um dia de vitórias para a sua vida. Nós queremos compartilhar hoje a palavra do Senhor e um texto aqui que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. E nós queremos fazer uma abordagem também no contexto desta palavra. Mas vamos ler primeiramente. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 18. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Pois bem, João Batista estava preso neste momento, quando ele envia esses 2 discípulos a Jesus. João Batista estava no cárcere de Herodes, porque João Batista havia denunciado o pecado, o adultério de Herodes, que tomou a mulher do seu irmão Filipe para si. Esta mulher chamava-se Herodias. E Herodes queria matar João Batista. Mas ele estava temeroso por causa do povo, porque o povo reconhecia João Batista como profeta. E João Batista estava preso. E naquela prisão, uma prisão fria, uma prisão que trouxe a João Batista o pior da sua humanidade, dos seus temores, das suas preocupações. E ali naquele momento, quando ele recebe a visita dos seus amigos, que eram seus discípulos, seus seguidores, que vieram para levar a João Batista naquele momento um consolo, uma vestimenta, um alimento. E João Batista pede àqueles seus amigos que fossem até Jesus Cristo e fizessem uma pergunta: És tu aquele? És tu aquele que havemos de esperar? Ou esperaremos outro? És tu aquele? Então, em um momento de angústia, em um momento de tristeza, em um momento de decepção com a vida, com as situações, com o momento em que ele estava vivendo, diante da injustiça sobre ele, ele pede aos seus amigos que fossem até Jesus perguntar. A pergunta tinha um significado. Jesus, o Senhor é o Messias? O Senhor
é o Cristo? Jesus, então, cura os enfermos, ressuscita mortos, abre os olhos aos cegos, purifica leprosos e chama aqueles discípulos de João e diz a eles: voltem agora a João e digam a ele o que vocês viram. Nós aprendemos tantas coisas importantes aqui nesta passagem. E uma das coisas assim que eu quero destacar aqui é que o reino de Deus não é deste mundo. Jesus não saiu dali com os seus discípulos para fazer uma manifestação em frente ao palácio de Herodes, pedindo a libertação de João Batista. Não houve uma expressão sequer de Jesus Cristo quanto à injustiça que João Batista estava sofrendo ali naquela hora. Nós não vemos estas palavras saindo da boca de Jesus Cristo. Pelo contrário, se você observar bem este texto, vamos perceber claramente que Jesus, ele está admitindo aquela situação injusta como sendo algo deste mundo, deste reino terreno. Porque João Batista, sendo um profeta, ele estava cumprindo ali o seu propósito e a sua missão. Ele estava preso porque ele profetizou a verdade. E nós vemos que logo em seguida ele foi decapitado e a sua cabeça foi apresentada naquela festa de aniversário de Herodes, quando a filha de Herodias dançou, agradou ao rei e o rei disse: eu te darei o que você pedir, até metade do meu reino. E ela pediu que fosse servido num prato a cabeça de João Batista. E João Batista, na prisão, foi degolado e foi levada a sua cabeça e apresentada ali naquela festa de aniversário do rei Herodes. Mas João Batista recebe algo muito melhor. O que João Batista recebe? Ele recebe uma palavra elogiosa de Jesus Cristo. Em que sentido? Nos textos, em seguida, está dizendo assim: tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que é um caniço? É um junco, uma folha, um bambu que é sacudido pelo vento. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Vocês esperavam que João Batista fosse destes? Um almofadinha? Um homem requintado? Um homem que estivesse diante dos príncipes e dos reis deste mundo? Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Jesus está dizendo aqui que João Batista era mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. João Batista, ele é uma pessoa muito importante na história bíblica.
Ele é anunciado no Velho Testamento e ele se cumpre no Novo Testamento, como sendo o profeta, o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. A que, pois, compararemos os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos, que assentados na praça gritam uns para os outros. Nós vos tocamos flauta, e não dançastes. Entoamos lamentações, e não chorastes. Porque veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tens demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Que impressionante isto, que tremendo este testemunho que o Senhor Jesus Cristo dá acerca de João, dizendo que João era mais do que um profeta. João anunciou o reino de Deus. E Jesus disse que o reino de Deus ele é tomado à força. E João Batista anunciou isto. Ele trouxe o batismo do arrependimento. Muitos se sujeitaram a este batismo e outros também rejeitaram. É sempre assim. A palavra, quando ela é anunciada, ela divide. O chamado, quando ele é feito, ele divide. Então, ainda hoje, as coisas acontecem assim. E Deus, ele conduz a história de modo a definir todas as coisas. Aqueles que são dele e aqueles que não são dele. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Mas disse para os publicanos, para os fariseus, vós não sois minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha, eu fico pensando assim, como que nós somos tão pequeninos e olhamos as coisas dentro da nossa visão mundana, dentro da nossa visão material, dentro da nossa visão deste reino que está perecendo, que é o reino deste mundo. Nós olhamos somente para estas coisas. E olhamos João Batista na prisão como um injustiçado. E não olhamos do modo como Deus vê, como alguém que estava cumprindo a missão de um profeta, que haveria de prestar ali, através da sua morte, um grande e tremendo testemunho, para derrubar reinos, para anunciar o reino de Deus. E Jesus está dizendo que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Porém, no reino de Deus, ele é menor. O que significa isto? Significa que há um reino que foi estabelecido por meio de Jesus Cristo na nova aliança. A nova aliança por meio de Jesus Cristo, que é a igreja. João Batista, ele é considerado o último profeta do Velho Testamento.
e ele encerra a sua vida como um mártir, como alguém que pregou a verdade e anunciou a vida de Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando algumas pessoas, alguns doutores da lei, alguns religiosos chegaram até João Batista trazendo uma intriga e disseram assim: aquele que você batizou está fazendo mais discípulos do que você. João Batista disse: ele é o noivo, eu sou o amigo do noivo. O noivo é que se alegra com a noiva e o amigo também se alegra. E disse uma das frases mais tremendas já ditas por um homem. Quando João Batista disse assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Então, essa é a experiência que nós precisamos também para as nossas vidas. Convém que ele cresça, convém que Jesus Cristo cresça e nós diminuamos. João entendia isso. É verdade que naquele momento de angústia, no cárcere, como acontece com qualquer uma pessoa, dá uma estremecida, vem uma dúvida, vem um medo, porque isso é humano, isso é natural. Mas quando ele recebeu de volta aqueles seus amigos discípulos que contaram para João Batista então descansou e disse: estou pronto, estou pronto. Agora sim, ele veio, o Messias veio, agora é com ele. Aqui eu termino e ele começa. Então assim é também com as nossas vidas. Aqui nós terminamos, para que Jesus continue em nós. A morte de João Batista é algo assim também muito peculiar, é algo assim muito sugestivo para nós. Porque quando nós recebemos a Cristo em nossas vidas, é como se disséssemos também: agora, daqui para frente, é Ele. Eu fico aqui. João Batista entendeu. Ele cumpriu até um determinado ponto o seu papel. Daí para frente é o Senhor. Nós também, como discípulos do Senhor, nós não reinamos sobre nós mesmos. Nós não temos poder sobre nós mesmos. Convém que Ele cresça e que nós, você, eu, diminuamos, para que Jesus possa reinar, para que Jesus possa ser tudo em nós. Como João Batista morreu e Jesus viveu, também o nosso eu precisa morrer para que Jesus possa viver. E Jesus também morreu para que ele cessasse aqui nessa terra aquela vida humana, para que ele pudesse viver uma vida gloriosa, para que ele pudesse reinar sobre a eternidade, para que ele pudesse ser o autor da nossa salvação e além, o autor da nossa ressurreição. Que ele seja o Senhor não somente sobre a nossa morte, mas seja o Senhor o autor sobre a nossa vida, sobre a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é uma palavra profunda, uma palavra que cabe uma meditação, para que busquemos esse entendimento, para que o Senhor reine. E uma coisa que nós precisamos lembrar cada dia: o reino de Deus não é desta terra. Jesus disse: se o meu reino fosse deste mundo, eu chamaria 12 legiões de anjos para me tirar dessa situação, das mãos de Pôncio Pilatos, de Herodes e de quem quer que fosse. Mas ele entregou-se para morrer por nós e para viver na glória e nos levar à sua glória. Ele morreu e ressuscitou para que nós também possamos ressuscitar juntamente com Cristo. Ele é o autor da nossa vida. Que Deus abençoe vocês. Que o Senhor reine em vocês. Que o Senhor Jesus Cristo viva em vocês.
e que Deus os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.